Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, deixa eu explicar aqui. Eu tô de óculos porque o tempo mudou e ataca muito a minha alergia. E quando ataca a minha alergia, não é tanto no nariz, mas é bastante no olho, então coça muito. E aí eu tô com o olho bem inchadão, então para conseguir gravar melhor, né, para não ficar incomodando vocês com aquele olho todo inchado e babando e verde assim, eu resolvi gravar de óculos. Pior que eu tentei até usar um colírio, mas parece que não tá funcionando muito bem. Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai começar a abordar? Eu trouxe um meme, que é pra gente ver aqui, porque a gente vai falar desse assunto aqui, ó. Então, vou ler pra vocês. Eu queria voltar, queria poder viajar no tempo e levar todo o conhecimento para as pessoas. Aí os caras estão aqui perguntando, e aí, como é que a gente faz a eletricidade? Não faço ideia. Então, esse é o tipo de meme que só tem graça se você não fez o ensino médio, né, galera? Porque assim, se você fez o ensino médio, você tem que saber como é que faz a eletricidade. A gente vê isso. Você vê isso em química e você vai ver isso em física. Mas eu não quero aqui explicar todo o procedimento. Eu quero só explicar com aquilo que a gente já aprendeu sobre eletricidade, tá bom? Só para recapitular, galera, a gente viu que se a gente pudesse eletrizar um corpo, né, um condutor, é importante lembrar a ideia de um condutor. Um condutor é um cara que deixa os elétrons passearem ali por ele, né? E aí, se a gente eletriza esse condutor de alguma forma, contato, né? Primeiro a gente eletriza ali por atrito e depois, quando encostar os condutores, a gente lembra que distribui as cargas. Mas se eu pegasse esse carinha aqui e conectasse ele à Terra, ele descarregaria completamente. Porque a gente pode imaginar que a Terra é como se fosse um piscinão. A gente usa esse símbolo aqui de aterramento, mas a gente pode pensar na Terra como um piscinão. Então, a gente estuda a força elétrica para que a gente entenda que o excesso de elétrons não vai querer ficar um perto do outro. Esses elétrons eles vão querer ficar o mais afastado do outro por conta da força elétrica. A força elétrica vai empurrar eles. Então eles vão querer se afastar, então eles vão migrar através do fio e eles vão descer para a Terra, tudo bem? Aqui, né, esse processo era muito rápido, muito curto, né? Mas aqui a gente já tem uma ideia da eletricidade. O que está andando aqui é a eletricidade. Esse processo era muito curto, muito rápido e não dava para estudar ele, né? Mas chegou então o Volta. Tá bom, pessoal? O que o Volta fez, né? O Volta, ele veio com esse equipamento aqui. Claro que teve alguns estudos antes, houve progressos e a ideia é que ele pegou dois metais diferentes. Esse é o metal A e o metal B. Simples assim. E aqui ele colocou uma coisa no meio entre eles. Essa coisa no meio é só para ajudar, só para ajudar a enferrujar. Eu vou botar enferrujar aqui, mas é oxidação, tá? Mas, em outras palavras, oxidar é enferrujar. E o que acontece? O metal A e o metal B, eles são metais diferentes e eles oxidam ou eles enferrujam a diferentes taxas. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O metal A, para o cara do meio, ele vai perder, por exemplo, duas carguinhas positivas, porque está oxidando. Tudo bem? Quando ele perdeu duas carguinhas positivas, se ele estava neutro antes, imagina que meio que sobrou uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui. Tá vendo? O outro metal que ele juntou, ele é diferente e ele vai enferrujar numa velocidade maior, por exemplo. Ele pode enferrujar numa velocidade mais rápida, né? Então ele não perde duas carguinhas positivas, ele pode perder quatro. Se ele perde 4 de cargas positivas, quer dizer que agora está sobrando quantos aqui negativo? 4, né? Se antes estava tudo igual, então tem 4 sobrando aí.
Essa reação química, ela poderia acontecer ali durante um tempo, né? Ela estabiliza, mas o que que o Volta percebeu? Que se ele plugar, conectasse um fio dessa parte de baixo a essa parte de baixo, como é que o material, ou metal B, enxerga o A? Ele enxerga como se ele fosse muito negativo, e como ele é muito negativo e esse cara é só um pouquinho menos, ele vai ter uma tendência da carga querer ir para lá. É como se fosse assim, ó, olha, aqui está abarrotado, tem muitos elétrons, aquela força elétrica vai querer afastar eles. Lá também tem, mas tem menos. Então, quando ele faz isso, esses elétrons que estão aqui, eles migram para aquele outro metal A. E aí a reação acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, enquanto tiver reação química, né, enquanto todo o metal não foi enferrujado, essa reação era duradoura. Então, eu tinha aqui uma corrente que era durável, diferente desse caso aqui, onde carreguei com atrito e depois coloquei no metal, depois descarreguei e aí acabou. Não, aqui eu tenho uma reação química em que um perde muito elétron, né? Então está muito lá embaixo e o outro perde um pouco menos. Mas esse cara aqui acaba olhando e achando que esse cara aqui é como se ele tivesse positivo. É uma questão de perspectiva, né, galera? Tipo assim, é que nem dizer, sei lá, eu sou pobre. Em relação a quem? Porque assim, se a gente for comparar o Neymar, pô, sou muito pobre. Pra gente dar continuidade no nosso estudo, eu vou pegar aqui e vou desenhar uma pilha que a gente vai começar a entender são os elementos aqui de fora. Tudo bem? O nosso primeiro elemento que a gente vai começar a tentar entender é justamente esse fluxo, esse movimento de cargas, tá? Então a gente falou, ó, tem elétrons, vai ter elétrons saindo daqui de cima e indo em relação a baixo. Por quê? Porque tem um excesso ali sendo gerado. E por conta da força elétrica, agora que você estudou força elétrica, você já entende por que o excesso ele não quer ficar, porque existe uma força querendo separar esses caras. Então esses caras tendem a ir para um lugar onde tenha menos cargas. Beleza. Então tá aqui, ó, acontecendo aqui dentro. Imagina que eu dei um zoomzão aqui, ó, nesse fio. O que que tem ali dentro? Vai ter um movimento das cargas e a gente vai definir a nossa primeira grandeza para a gente brincar. A gente vai definir a intensidade da corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Ou só o nome corrente, mas saiba que é a intensidade de corrente elétrica. O que eu desenhei aqui? Isso aqui é como se fosse um cano. Imagina isso aqui é um cano. E isso aqui é importante. Isso aqui, imagina que eu vim com um plano, né? Uma espécie de papel e cortei assim para ver. Então, o que vai ser a intensidade de corrente? Ela vai ser a variação de carga, olha o delta aqui de física que sempre está aqui, que passa por essa seção aqui, dividido pelo tempo. Tudo bem? Então, é a quantidade de carga que passa ali no tempo. Então, a gente pode escrever assim, ó, I, para abreviar a intensidade de corrente, delta Q sobre delta T. Como assim, né? Se você ainda não pescou, vamos lá. Os elétrons estão vindo num certo sentido. Normalmente, esses elétrons, eles até têm algum movimento, tá? Eles ficam subindo, descendo, indo para vários lugares. Mas, como a gente viu aqui, quando a gente conecta com uma pilha, vai haver uma tendência de movimento num certo sentido. Então, eles vão começar a ter mais elétrons passando por aqui. Tudo bem? Eu vou lá e conto quantos elétrons passaram, quanto a quantidade de carga que passou ali pelaquele portão e divido pela unidade de tempo que eu fiquei observando. Então, fica ali, tipo, 1 hora, 2 horas observando e vejo quantas passaram. E aí, se eu dividir isso, eu vou ter uma ideia da intensidade de corrente. Tranquilo? Não é muito complicado nessa primeira parte, né? O que é legal de pensar, assim, para você ter uma noção clara, mais ou menos é o seguinte.
uma intensidade de fluxo de pessoas, talvez. Isso pode ser útil de você visualizar o que a gente está fazendo. Imagina a porta de um shopping e pessoas podem entrar e sair, não é? Elas podem... A gente pode ter um saldo ali, né? Quando, por exemplo, o fio está neutro e ele está parado, a gente pode ter um salto de pessoas que saem e entram. Então tem o mesmo número de pessoas entrando e saindo. Mas de repente pode ter um fluxo só de entrada, um grande fluxo de entrada. Por exemplo, um estádio de futebol, quando as pessoas estão entrando, existe um grande fluxo de entrada ali pelo portão. Então posso definir também um índice, uma intensidade do fluxo de pessoas. Vai ser o número de pessoas que passou pelo portão por unidade de tempo. Se tiver muita gente passando, você vê que esse número, num curto espaço de tempo, esse número vai tender a subir, né? Então, se esse númerozão aqui for muito grande, isso aqui muito pequeno, o resultado dá uma conta alta. Já se esse número for pequeno e esse aqui grandão, a gente tem uma conta um pouco mais baixa. Passou uma pessoa em 1 hora, isso é um fluxo baixo. Agora passou 100 pessoas no intervalo de 2 minutos, fluxo alto. Entendeu como é que funciona? Eu acho que isso visualiza bastante. Agora que a gente já viu o que é intensidade de corrente, você deve estar falando assim, cara, mas e aí? O que isso me adianta? Você já tem aqui o princípio básico, né? Faltam só mais alguns elementos para a gente aprender mais coisas, mas o princípio básico do funcionamento de vários aparelhos elétricos. Então, o que está acontecendo? O que eu vou explicar aqui? Existe um fenômeno que é conhecido como efeito Joule. O efeito Joule é um efeito que acontece naturalmente com metais, quando tem elétrons passando aqui. Então, quando você tiver uma corrente elétrica, que você já sabe o que é agora, é um fluxo de carga passando aqui, você tem um efeito Joule. Então, tem uma série de aparelhos que vão funcionar com esse fenômeno. Esse fenômeno é simples de compreender. Todo metal, ele tem lá uma estrutura interna. Vou pintar diferente, tá? Ele é feito de uma estrutura interna lá dele, dos átomos, que é mais fixa, mas ele deixa passar os elétrons. O problema é que esses elétrons, eles passam e eles meio que agitam a galera aqui dentro. Então eles fazem essa galera chacoalhar mais. Chacoalhar mais quer dizer o quê? Aumentar a temperatura. Então, qualquer eletricidade que passa, né, que passa em algum condutor, um condutor que a gente pode dizer assim, passou no metal, passou num condutor, a eletricidade vai produzir um efeito. Esse efeito é o aumento de temperatura. Então, o nome disso é efeito Joule. Isso é conhecido como efeito Joule. Então, passei corrente elétrica em algum metal, algum condutor, ele vai ter um leve aquecimento. Pode aquecer mais ou menos, mas enfim, ele vai ter aquecimento. E quantos aparelhos você conhece que dependem do aquecimento? Então, olha só. A gente tem a prancha de cabelo, por exemplo. Então, aqui, ó, Merchan, pode enviar para mim. Recebidos aqui, ó, Taif, pode me dar um patrocínio. Aqui também, sanduicheira. Deu até fome, misto quente agora. Aqui, meu chuveiro elétrico, eu tirei a foto aqui, ó. Todos esses aparelhos, eles têm um princípio de funcionamento, que é o quê? Aquecer. Basicamente, é eletricidade para aquecer. Então, basicamente, ele só está fazendo efeito Joule. E você sabe agora o que é eletricidade, como que ela é produzida numa pilha, mas você também sabe medir a intensidade dela. Tranquilo? Só preciso falar que isso aqui, as cargas, a gente mede em coulombs. Talvez eu não tenha entrado muito nesse detalhe nas últimas aulas, mas isso é medido em coulombs e a abreviação é C. Então, quando eu falar carga, eu posso falar assim, ó, 10C, você vai ler coulombs. E essa unidade desse tempo aqui, ela vai ser em segundos. Tá bom? Vamos medir isso em segundos. O resultado do coulomb por segundo, ele é abreviado como ampere. Tá bom? Então, é uma grandeza conhecida como ampere. Você já deve ter ouvido falar, se você já viu algum aparelho ou fonte, você vai ver alguma informação que está escrito, sei lá, 5 ampere. 5 ampere é até muito, tá? Mas a gente vai ter, sei lá, 1 mA.
esse M é de miliampere. Daí a importância daquele sufixo que eu falei lá no começo das unidades, tá bom? Show? Então, vamos para exercício. Então, olha só. Vamos tentar fazer o máximo de exercícios aqui. Não é muito comum exercícios com essa fórmula não, tá? Mas é porque eu quero explicar cada terminho do que a gente ainda vai ver separado. E a gente viu que o I, intensidade de corrente elétrica, ou só corrente. O Q, carga. Tudo bem? Medida em Coulomb. Isso aqui era um tempo em segundos. Então vamos à primeira questão. Pela seção de um condutor de eletricidade passam. Então ele está falando aqui, ó. Seção era aquela parte ali que a gente falou, ó, vamos cortar o fio numa reta e vamos ver quanto de carga passa. Ele já falou, 15 coulombs. Então delta Q, deixa eu botar aqui. Delta Q é a carga, 15. Aí, a cada minuto, o delta T está sendo 1 minuto aqui. Qual a intensidade da corrente? Eu não posso dividir esse 1 minuto, tem que ser em segundos, tá? E a gente sabe que 1 minuto tem, na verdade, 60 segundos. Então, o que eu faço agora? Escrevo I delta Q sobre delta T, substituo os valores, olha. 15 em cima sobre 60 embaixo. Isso aqui deve dar por 15, deve dar 1 sobre 4. 15 dividido por 15 dá 1. E 60 dividido por 15 dá 4 pãezinhos. Então, 1 dividido por 4, 0,25. Então, essa é a resposta. Tranquilo? Determine, vamos para o próximo, olha. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de 4 segundos... Opa! 4 segundos é tempo, né, gente? Esse condutor foi atravessado por um total de... Aí ele me deu os elétrons. 4 vezes 10. Isso aqui, ó, se vocês verem, pausar o vídeo, está em notação científica. Elétrons. E aí, isso aqui não é a carga. Isso só é o número de elétrons. E aí ele fala aqui, ó, dado um elétron tem tanto de carga. Então, um elétron, um único elétron sozinho, tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb de carga. Isso aqui é carga. Mas isso aqui era o número de elétrons. Isso aqui era o número de elétrons. Então, eu tenho um? Não, eu tenho esse catatal aqui de elétrons. Como é que eu faço para descobrir quanto que isso aqui tem de carga juntos? Olha, se um tem isso, esse número aqui vai ter X. Eu não sei quanto, mas é uma regra de 3. Ó. Isso aqui vai ter X. Não sei quanto, mas é uma proporção. Então, ó, vendo aqui, a gente vai ver que a gente vai multiplicar X vezes 1 dá X e 4 vezes isso aqui tudo. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui vai ser, multiplica só os números. 4 vezes 1,6 dá 4, 6,4. Tá bom? 6,4 vezes 10 a 1. De onde saiu esse 10 a 1? Deixa eu mostrar aqui, ó. Depois que eu multipliquei os números e eu vi que deu 6,4, eu peguei as bases, coloquei o expoente, repeti a base, e aí, ó, somo os expoentes. Só que um desses expoentes é negativo, é menos 19, tá ok? Então, 20 menos 19 dá quanto? 10 elevado a 1, por isso, 10 elevado a 1. Então, x aqui, ó, o delta Q, o que a gente acabou de calcular é a carga total. 64. 6,4 vezes 10, 64 coulombs. Entendeu? Então, qual era a diferença dessa questão? Com calma.
Essa questão, ela me dá um número de elétrons que não significa carga. A carga é cada um tem um pouquinho. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um cálculo. Eu tive que juntar todas essas cargas. Então é como se aqui, ó, tem um número aqui e eu fui juntando. Então eu tive que multiplicar um pelo outro para chegar ao valor da carga real, da carga total que aqueles elétrons todos tinham. Tranquilo? Não terminou, porque eu fiz isso aqui tudo para achar a carga. Então agora eu tenho a carga, que é 64, e eu tenho ΔT, que é 4 segundos. Então 64 dividido por a intensidade da corrente vai ser ΔQ sobre ΔT. E isso aqui é pegar 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 dá quanto, gente? Dá 6,4? 1,6? Acho que dá 1,6, né? Não é isso? Acho que é isso. Peguem a calculadora e façam essa divisão. 1,6 não é não. É 16. Tá bom? 16, dá uma olhada aí na calculadora e vocês vão achar 16. Foi. Última questão, tá? Calcule o módulo da carga elétrica que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes no intervalo de 4 segundos. Então é o seguinte, ele aqui, ó, tá vendo o ampere? Ele já me deu o valor da intensidade de corrente, ele disse que era 3. Ele me deu um ΔT, disse que observou isso durante 4 segundos. E ele quer saber a carga. É isso que ele quer saber, é assim que a gente organiza. Aí a gente olha a fórmula, I é igual a ΔQ sobre ΔT. E onde a gente tem informação, que é esse cara aqui e esse cara aqui, a gente pluga os valores. 30 no lugar de I, estão vendo? 30 não, 3. 3,0. Aqui é um vírgula, 3. 3 é igual a ΔQ sobre 4. E agora, incógnita, para eu resolver isso aqui, eu tenho que, ó, passar esse cara multiplicando. Então vai ficar assim, ó. ΔQ. 3 vezes 4, 12. 12 o quê? Carga a gente mede em Coulomb. Então tá aqui, 12. Letra B. Show? Acho que deu aí de exercício, né? Uns 3 para treinar. Não é muito comum que a gente use essa fórmula, porque a gente vai ver que tem outras contas interessantes com mais aplicação. Mas essa formulazinha eu quis passar separado para vocês entenderem a ideia de corrente elétrica. Corrente elétrica é carga atravessando, tá bom? E aí lembra dessa questão aqui, porque eu vou voltar nesse ponto aqui para a gente entender um pouco mais esses aparelhos, tá bom? É isso.